Boa tarde, muito boa tarde. Vamos avisando o pessoal aí que estamos ao vivo. Vamos esperar um pouquinho. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Cris. Ana, boa tarde. Eu quero mostrar para vocês uma publicação. Ó, vou mostrar aqui. Cleveland Clinic Journal of Medicine. E o assunto é prescrição de testosterona e DEA. Como é que é esse uso de androgênios na mulher? Como nós podemos prescrever androgênios na mulher? Então aqui é uma meta-análise, tá? Que avaliou vários estudos, e fizeram uma publicação aqui, trazendo informações sobre o uso de testosterona e DEA nas mulheres. Então, para a gente saber um pouco o que a ciência está dizendo para nós. Gente, é muito legal isso aqui, tá? Porque tem muitas informações que eu vou repassar para vocês. O texto está em inglês, mas eu sublinhei várias coisas aqui, tá? Então, qual é que são os androgênios ativos na mulher, tá? Qual é que são os androgênios que nós mulheres produzimos? Então, nós produzimos... Ah, não preciso de óculos, porque eu tô com uma lente de contato, mania de botar óculos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Nós produzimos dehidroepiandrosterona sulfato, que é o sulfato de DEA, né? O próprio DEA, a androstenediona, a testosterona e a dehidrotestosterona. Então, vocês vejam, todos esses androgênios nós produzimos, tá? Produzimos todos eles. Agora vamos ver aqui. Aonde são produzidos os androgênios na mulher? 25% dos nossos androgênios são produzidos na suprarrenal. Quais são os androgênios produzidos pela suprarrenal? A androstenediona, o DEA e, consequentemente, o sulfato de DEA, tá? O DEA vai ser transformado em testosterona. Então, tudo isso acontecendo na nossa suprarrenal. 25% na suprarrenal, 25% dos androgênios são produzidos no ovário. Então, 50% ovário e suprarrenal. E o restante, que é 50%, ocorre na periferia, ou seja, por transformação de estrogênio em testosterona ou vice-versa, tá? Então, o sulfato de DEA e o DEA e a androstenediona são os hormônios que são convertidos perifericamente em androgênios ativos, que é a testosterona e a dehidrotestosterona. Então vamos começar a entender, quando você toma DEA, parte desse DEA vai estar sendo transformado perifericamente em testosterona e dehidrotestosterona. Então, vamos escutar o que eu vou contar aqui para vocês, que eu tô lendo um artigo bem importante, tá? Para você entender um pouco, Lorena, que talvez a dose que lhe deram estava muito alta, é bem provável, tá? Então, ó, 25% dos androgênios produzidos na suprarrenal, 25% produzidos no ovário, 50% produzidos perifericamente. O DEA e o S-DEA, que é o sulfato de hidroepiandrosterona,
são aqueles que são perifericamente convertidos em testosterona e dehidrotestosterona. Então, ainda ontem uma mulher me perguntou: doutora, eu comecei a usar hormônios e começou a me dar acne. O que está acontecendo quando você começa com muita acne ou começa a ter acne e nunca teve? Possivelmente você está fazendo uma conversão periférica do DEA e do S-DEA para testosterona e dehidrotestosterona nas suas células, certo? Ó, o DEA, o sulfato de DEA é exclusivamente produzido na glândula suprarrenal. Então, sulfato de DEA, glândula suprarrenal. Quando eu quero avaliar o que a sua suprarrenal está trabalhando, eu peço sulfato de DEA. Vocês vão ver o pessoal aí que já está constando comigo, ou então que está prestando atenção aí nos exames que a gente solicita, a gente pede o sulfato de DEA para saber o que a suprarrenal está produzindo, né, de DEA também. Agora, o DEA, a androstenediona e a testosterona são produzidas na suprarrenal, tá? Mas também nos ovários e na conversão periférica. Então vocês vejam, a suprarrenal produz DEA, sulfato de DEA. Sulfato de DEA é produzido somente na suprarrenal. Agora, o ovário produz, aqui diz, ó, no estudo, tá? Tô lendo aqui, ó. DEA, androstenediona, testosterona são produzidos na glândula suprarrenal, nos ovários e por conversão periférica, tá? Então, nos tecidos de uma forma em geral, a testosterona ela é transformada em dehidrotestosterona por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E aí, essa testosterona também pode ser aromatizada para estradiol. Então, às vezes, por isso que o pessoal pergunta muito, né? O que está acontecendo? Por que meus hormônios estão alterados? Porque às vezes, se você está usando uma dose muito alta de testosterona, você também pode estar aromatizando muito para estrogênio. E se você é uma mulher que ainda não entrou na menopausa e tem um excesso de estrogênios, aí isso vai fazer mal para você, tá? Por isso que hormônio tem que ter muito cuidado em usar. Ó, os níveis de androgênio declinam na mulher. Quando que inicia esse declínio dos androgênios? Tô lendo aqui no artigo, ó, vou até mostrar para vocês, olha aqui, ó. Ó, androgênio levels, ó, níveis declinam na vida da mulher, começando pelos 30 anos de idade. 30 anos de idade. A menopausa não está associada com rápido declínio na produção de androgênios. Então, vamos entender isso aqui. Ele diz que os androgênios começam a cair na vida da mulher a partir dos 30 anos, mas que a menopausa obrigatoriamente não vai ter uma queda tão drástica na produção dos androgênios. Então é importante a gente entender tudo isso, tá, gente? Por quê? Porque o ovário da mulher pós-menopausa, ó, ele continua produzindo testosterona. Olhem só, que bacana isso, tá? Então, não é que o meu ovário parou total de trabalhar. Ele parou de produzir óvulos, ele parou de produzir folículos e, consequentemente, estrogênio, mas ele continua produzindo testosterona e androgênios, o nosso ovário. Por isso que a gente pede que, se possível, a mulher que for fazer esterectomia não retire os seus ovários, porque esse ovário
ele continua ainda produzindo em torno de 40% a 50% da testosterona de uma mulher na pós-menopausa. Olhem que importante isso, tá? Então, consequentemente, a mulher que fez histerectomia, esta sim, tem uma queda drástica, brusca, nos níveis circulantes de testosterona, tá? Comparado com a mulher que não fez oforectomia, que não retirou seus ovários, tá? Na mulher que retirou os ovários, e se não tiver útero, o problema, o teu nome é Neiva, sei lá, Adgeneia, o problema é que quem faz histerectomia, mesmo que deixe os ovários, às vezes prejudica a vascularização do ovário, porque o jeito como o médico corta lá, ele corta as artérias e veias e vasos que vão para o ovário, e esse ovário fica com uma irrigação muito leve, e esse ovário acaba entrando às vezes na menopausa até antes do tempo, quando a mulher retira o útero. Então, muito cuidado, precisa ser médico muito capacitado, tá? Pessoal que está entrando agora, só para a gente resumir, nós estamos falando do uso da testosterona e do DEA, dos androgênios na mulher. A gente está lendo aqui um artigo científico, tá? E a gente falou aqui que 25% dos androgênios são produzidos no ovário, 25% na suprarrenal e em torno de 50% por conversão periférica, certo? Conversão periférica nos tecidos. Então, os nossos androgênios, principalmente, em tecidos aí que nós temos que, por exemplo, na pele, tá? Existe conversão periférica, tem mulheres que têm muita acne na pele. Então, elas estão convertendo testosterona em dehidrotestosterona, e há uma enzima chamada 5-alfa-redutase que faz isso, tá? E acabam ainda aromatizando para estradiol, quer dizer, também aumenta os níveis de estradiol. Então, vamos ver aqui, a mulher, então, que fez oforectomia, essa sim vai ter uma queda drástica dos níveis de testosterona e androgênios, tá? Em contrapartida, a mulher que não fez oforectomia, esta mulher tem ainda uma produção importante de testosterona pelo seu ovário, mesmo na pós-menopausa. Cuidado, quem fez ligadura de trompa, porque quem fez ligadura de trompa também pode ter lesionado a vascularização do seu ovário, e este ovário pode estar produzindo também menos aquela testosterona que a mulher que não fez nem histerectomia, nem ligadura de trompa, que está com um ovário super saudável. Então, esta mulher ainda vai ter uma relativa boa produção de testosterona pelo seu ovário na pós-menopausa. 10 anos depois, olha que importante isso, 10 anos depois da menopausa, os níveis circulantes de testosterona e androstenediona estarão pela metade do que nas mulheres na perimenopausa. Agora, tudo isso que eu estou falando são informações de mulheres que não usaram pílula a vida inteira, de mulheres que não passaram por estresses violentos na sua vida, ou seja, que vão estar com seus ovários íntegros ainda, tá? Outra coisa importante, sempre tem gente perguntando aí, como é que eu testo a testosterona? É no soro, é na saliva, é no sangue, né? A gente tem que se dar conta que a testosterona que realmente nos indica como estão os seus níveis de testosterona é a testosterona livre, porque a testosterona total, ela é uma testosterona que está inativada
porque ela se liga a uma proteína chamada albumina. Então, quando você mede testosterona total, você está olhando a testosterona que está ligada ao SHBG, que normalmente, né, é um tipo de proteína que prende a testosterona. Então, a testosterona que está disponível para entrar na célula a espironolactona vai baixar os seus níveis circulantes de androgênio. Então, você tem que avaliar melhor, fazendo exames para ver direitinho, tá? Então, aqui, ó. Condições que afetam os níveis circulantes de SHBG, tá? Então, vai depender do quanto que essa testosterona está sendo liberada por eles e tudo mais. Eu quero falar aqui agora para vocês dos efeitos dos androgênios na mulher. Então, a gente já viu quem produz testosterona no nosso corpo: ovário, 25%, suprarrenal, 25%, quase 50%, os tecidos periféricos, que vão pegar o S-DEA, o sulfato de DEA, o DEA e a própria testosterona, e vão transformar em dehidrotestosterona, e vão transformar em testosterona também. Então, olha aqui, efeitos dos androgênios na mulher. Então, eles dizem aqui, ó, no sistema cardiovascular, tá? O autor aqui, nesse artigo, tá? Vou mostrar de novo para quem chegou agora o artigo para vocês. Ó, esse aqui que é o artigo, ó, prescrevendo testosterona e DEA, né? Como é isso, como se prescreve na mulher, tá? Então, o autor está dizendo o seguinte, que no sistema cardiovascular, deixa eu achar aqui de volta, ó. No sistema cardiovascular, ele diz aqui, ó, que precisa ser a dose fisiológica, e eu vou explicar por quê. Então, a mulherada aí que está usando doses muito altas de testosterona, vamos ter que repensar, tá, gente? Porque tem mulher que quer ficar bombada, cheia de músculo, tal e tal, e aí vai ter que repensar. Porque a testosterona, em níveis fisiológicos, ela aumenta o óxido nítrico, que dilata, que relaxa as artérias do coração, tá? Porque elas influenciam os canais de sódio e de cálcio e potássio, fazendo um relaxamento, tá? Eu não posso te responder, Karine, porque eu não conheço teu caso, tá? Eu teria que conhecer teu caso para responder melhor. Então, olha aqui, nós estamos falando dos efeitos dos androgênios na mulher no coração. Níveis fisiológicos promovem vasodilatação. Os vasos relaxam. Mas, olha, vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Testosterona promove vasoconstrição quando o nível é suprafisiológico. O que quer dizer isso? Se você estiver usando níveis muito altos de testosterona, a testosterona vai aumentar a constrição do vaso, piorando a pressão arterial, tá? Normalmente, a mulher que está usando testosterona vai estar usando o estrogênio junto. O estrogênio, ele é vasodilatador. Então, se você usar doses
fisiológicas do estrogênio e da testosterona, você vai estar sempre beneficiando essa parte cardiovascular. Outra coisa muito importante, testosterona oral. Às vezes as pessoas perguntam, não posso tomar testosterona? A testosterona oral, como ela tem passagem hepática, ela vai aumentar o HDL, ela vai aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, e baixar o HDL, que é o colesterol bom. Então, testosterona não se usa via oral, tá? Assim como pode piorar os triglicerídeos também. Então, testosterona precisa ser transdérmica, porque aí o efeito nos lipídios é neutro. Então, por isso o creminho de testosterona ou o implante de testosterona. Tá bem, gente? Testosterona precisa ser transdérmica. Vamos falar. Com relação a tromboembolismo, não existe publicação nenhuma. O autor aqui diz, ele fez uma revisão ampla, mostrando que a testosterona pudesse aumentar o risco de tromboembolismo, tá? Então a gente pode ficar tranquila. A única coisa que eu volto a bater na tecla é que precisam ser doses fisiológicas e não doses suprafisiológicas. Então, vamos com calma, porque o nosso ovário continua produzindo testosterona até 10 anos pós-menopausa, em níveis ainda bem interessantes, tá? 10 anos pós-menopausa, os níveis de hormônios produzidos pelo ovário vão estar pela metade do que era produzido na pré-menopausa, no climatério. Mara, a melatonina você pode começar com 1 miligrama, 1,5 miligrama. Deia, 15 miligramas, tá bom? Começar com o menos possível. Eu indico começar com 6 miligramas, tá? Ó, vamos olhar aqui a questão do cabelo agora. Então, eu falei da parte cardiovascular. Vamos falar sobre cabelo. A dehidrotestosterona, ela é convertida através da testosterona. Então, a testosterona se converte em dehidrotestosterona por uma enzima chamada alfa-redutase. E a dehidrotestosterona é o mais potente androgênio no folículo piloso. Então, sempre que eu aumentar a dehidrotestosterona, vai começar a cair cabelo. Começa a cair cabelo, tá? Porque ela atua sobre o folículo piloso, diminuindo o crescimento dele, encurtando ele, levando à perda de cabelo. Mulheres com um padrão de perdas de cabelo, tem níveis androgênicos comparado com os estrogênios mais elevados. Em compensação, a mulher que não tem perda de cabelo normalmente, essa mulher, deixa eu voltar para cá que agora eu perdi, essa mulher tem níveis estrogênicos mais elevados que os androgênicos, tá? Então, que os androgênios têm os níveis de estrogênio mais elevados que os androgênios. Então, tem muito a ver perda de cabelo com um desequilíbrio entre estrogênios e androgênios, certo? Um beijo aí para Califórnia. Isso aí. 0,5 miligramas do que, Carla? Do que? Fale do que? Você não falou do que? Nós estamos falando aqui de DEA, estamos falando de testosterona, tá? Então, falando de perda de cabelo novamente. A mulher que tem ovário policístico e tem hirsutismo, às vezes tem barba e tal, ela tem um excesso de produção de testosterona pelo seu ovário, certo? Então, e aí tem estudos que mostram que mulheres que têm mais pelos
Quando elas estão em tratamento com testosterona, elas vão ter mais crescimento de pelos e hirsutismo no corpo, comparado com grupos que não usam tratamento com testosterona. Então, um dos efeitos colaterais da testosterona, principalmente em níveis suprafisiológicos, é você... Gente, para asterona 50 é muito, isso aí é dose para homem, Ingrid, tá? Vamos adiante aqui, ó. Os androgênios estimulam o crescimento e a secreção das glândulas sebáceas no nosso corpo. Então, quando que o jovem, lá, a menina, começa a ter pelos embaixo do braço, odor axilar, quando a suprarrenal começa a funcionar. É a primeira glândula que começa a funcionar, antes do ovário até. Então, é a suprarrenal produzindo androgênios, que é o DEA, o S-DEA, androstenediona, testosterona, que vai promover o crescimento de pelos e até de espinhas, tá? O adolescente às vezes é cheio de espinhas, certo? Aí olha aqui, em mulheres que têm acne e com níveis normais de androgênios, né, se a gente for dosar no sangue, mesmo assim, estudos mostram que o grupo de mulher que está repondo testosterona vai ter mais acne do que o grupo de mulher que não repõe testosterona, tá? Esse estudo está mostrando isso. Vamos passar agora para a cognição e o humor, tá? Que o em inglês a gente chama de mood, o humor da mulher, tá? Então, os estudos... Então aqui, ó, o cérebro, assim como vários outros órgãos, são afetados pelos hormônios do nosso ovário, pelos hormônios da nossa suprarrenal, tá? Os estudos mostram que os estrogênios e a testosterona têm um efeito anti-inflamatório e neuroprotetor no nosso cérebro. Carla, pode ser dependendo de como estavam os seus níveis pré-tratamento, tá? Então, confia no teu médico, que o médico deve ter dado uma dose ótima para você, tá? Então, ó, testosterona e estrogênio, efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores no nosso cérebro. Nós temos receptores para androgênios, tá? Androgênios em todo o nosso sistema nervoso central. E esses receptores para androgênios vão estar ativando o desejo sexual, a termorregulação, a regulação da nossa temperatura, a cognição, o sono, a localização espacial, né, de a gente se localizar, a linguagem, receptores para androgênios, tá? Olhem só, eu vou repetir. Nós temos receptores para androgênios em todo o nosso sistema nervoso central. E esses androgênios no nosso sistema nervoso central, eles têm efeito no nosso desejo sexual, na regulação da temperatura do nosso corpo, na cognição, no sono, na nossa localização visual espacial, na nossa linguagem, tá? Uma revisão dos efeitos protetores dos hormônios sexuais no Alzheimer, tá? Sugeriram que a testosterona reduz o estresse oxidativo e reduz a acumulação do beta-amiloide no cérebro. Então, estudos de revisão mostraram que a testosterona no nosso cérebro reduz o acúmulo da substância beta-amiloide e reduz o estresse oxidativo e ainda acelera a regeneração de nervos.
tá? Substitui por bioidênticos fono 93, tá? Substitui por estrogênio bioidêntico, por testosterona bioidêntica. Carla, não caiu a live não, a live tá por aí, deve ter caído para você, depois você escuta, tá? Vamos com calma, tá? Vamos parar de perguntar valores ideais, porque não existem valores ideais. É isso que esse estudo aqui está falando. Não existem valores ideais. Você tem que ir pela clínica do paciente e você tem que conhecer valores fisiológicos, tá? Então, a gente falando de cognição e aprendizado e humor, então a testosterona, o estrogênio, eles só vão beneficiar o nosso cérebro, tá? GG. É que vai depender de muitas coisas, né? Do que você está fazendo com a sua vida também, se você está trabalhando demais, se está dormindo direito, se está comendo direito, tá? Depende de muita coisa. Outra coisa aqui, ó, quando a gente está falando de cognição e aprendizado, tá? Então, principalmente em mulheres que fizeram oforectomia, que vão ter aquela queda brusca dos androgênios, essas vão ter prejuízo importante na sua cognição, tá? Então, todos os estudos mostraram que a testosterona só beneficia a cognição e não tem prejuízo para a nossa cognição. Aqui eles estão falando de doses transdérmicas de testosterona de 300 microgramas, ou seja, 0,3 miligramas. Eu vou mostrar para vocês verem que eu não estou inventando, tá? Olha aqui, ó. Davis, vamos botar aqui, ó. Davis et al. Found that postmenopausal woman taking transdermal testosterone gel 300 micrograms day, tá? Então, vamos transmitir isso para o português. Ó, o David, estudando mulheres pós-menopáusicas, usando níveis de testosterona de 300 microgramas por dia, pós-menopáusicas, né? Viu que essas mulheres tiveram um leve aumento na sua memória, no seu aprendizado verbal, tá? Então, aqui eles também... Vamos ver agora músculo esquelético, ó. Os androgênios, nós estamos falando de testosterona ideia. Os androgênios têm receptores nos osteoblastos, que são células ósseas que formam osso, tá? Baixos níveis de androgênio em mulheres que menstruam e mulheres na pós-menopausa estão associados com osteopenia e osteoporose. Então, se você tem osteopenia, se você tem osteoporose, possivelmente você é uma dessas mulheres que vinha tendo baixos níveis de androgênios, certo? Sem ter a mínima ideia. Ah, mas a minha libido era boa e eu vinha bem, eu fazia atividade física, mas você poderia estar com níveis baixos e nem sabe, tá bem? Então, em contrapartida, mulheres que têm níveis mais elevados de androgênios não tem risco de fratura, porque não tem osteopenia, não tem osteoporose. É o que os estudos mostram, mostrando que a suplementação, a reposição, a modulação de testosterona é muito importante em mulheres com osteopenia e osteoporose, tá? Também na massa muscular, a testosterona, tem estudos mostrando que o uso de testosterona pode melhorar a performance, né? O próprio músculo em si, porque a gente começa a não ter mais resposta, a gente vai para academia, faz musculação e o músculo tá morto, mortinho, não dá sinal de vida.
E aí você usando níveis adequados dos hormônios, né? Para não prejudicar o seu coração, pelo contrário, para beneficiar o seu coração, você vai ter uma resposta muscular. Por que eu estou fazendo essa live? Porque foram as perguntas que me fizeram ontem. Doutora, vai melhorar o meu músculo se eu fizer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que usar para melhorar a minha massa muscular? Tá aqui. Estudos mostrando que você vai melhorar a sua performance muscular também, tá? Em doses fisiológicas. Eles estão falando em doses de 300 microgramas por dia, ou seja, 0,3 miligramas, tá? Eu chego a usar 1 miligrama. Eu já tenho muita experiência com isso. Muitos pesquisadores aí, quando eles vão usar doses, eles usam a dose mínima. 300 microgramas seria uma dose mínima. Eu tenho bastante experiência usando meio miligrama, 1 miligrama, tá? Vamos ver o que eles falam aqui sobre a mama e os androgênios. Mama, tá? E o endométrio também. Então, você é uma mulher que tem mama, você é uma mulher que tem útero. O que a testosterona e os androgênios, de uma forma em geral, causam na sua mama e no seu útero, certo? O tecido mamário, ele tem muita daquela enzima chamada aromatase. Ou seja, em teoria, a testosterona deveria ter um efeito proliferativo na nossa mama. Porque se a mama tem muita aromatase, ela pegaria a testosterona, pluft, transformaria em estrogênio. E você iria estar proliferando, porque o estrogênio prolifera a mama. Por isso que a gente tem o receio, posso usar estrogênio, não posso usar estrogênio, tenho câncer de mama na família, não tenho, como é que não é. Tem uma mama cheia de cistos, que é uma mama que já está sendo estimulada. Eu estava assistindo uma aula ainda do Dr. Lair Ribeiro ontem, o Dr. Lair Ribeiro estava dizendo que cisto na mama tem muito a ver com falta de iodo no nosso corpo. Por isso, inclusive, que mulher tem mais hipotiroidismo, por isso que mulher tem mais bócio, porque o homem não tem mama, o homem não usa iodo para outra coisa, ele usa iodo principalmente para formar o hormônio tiroideu e no resto do corpo também. A mulher, como tem mama, ela usa muito iodo, ela precisa de muito iodo, a mama sequestra iodo. Então, se está faltando iodo na sua mama vai ter cistos, tá? Então, se você pegar lá um suplemento da Pura Vida, por exemplo, aquele suplemento Alpha Woman, se você pegar aquele suplemento eu acho que é da Life Extension também, One Per Day, se você pegar o da Now, o IV, você vai ver que todos eles têm iodo lá, repor iodo, em torno de 100 microgramas, 150 microgramas, porque a nossa mama precisa, porque a nossa tireoide precisa, e todo o nosso corpo precisa, certo? Então, vamos lá, gente. O iodo de algas é uma forma muito segura de a gente repor iodo. Iodo de algas, o iodo kelp, tá? Então, isso você compra aí no Mercado Livre, certo? E nesses suplementos aí, eles já vêm com a dosagem correta do iodo também. Então, vamos olhar aqui a mama, ó. Então, em princípio, como a mama tem muita aromatase, a testosterona seria transformada em estrogênio, porque essa enzima aromatase faz isso, tá? A enzima aromatase, Cris, pode sim, porque 5% do iodo que você usa vai para a sua tireoide, 90% vai para todo o resto do corpo, não é só a tireoide que usa iodo, tá? Certo?
Mas nós estamos falando de outra coisa, de testosterona e ideia, tá? Senão vocês vão me enlouquecer aqui. Ó, então a aromatase existe na mama, tá? Só que nos estudos todos, eles mostram que a testosterona na nossa mama, e principalmente em estudos in vitro, ela tem um efeito antiproliferativo e pró-apoptótico, ou seja, a testosterona ajuda a sua célula a morrer. O que é câncer? É uma célula que não morre. Então a testosterona, ela ajudaria a célula a morrer. Então, ou seja, ela estaria nos protegendo de câncer, tá? Inclusive, a testosterona nesses estudos, ela tem um efeito inibidor do receptor alfa do estrogênio, que é esse receptor que é estimulado no crescimento do câncer de mama, tá? As gurias estão perguntando aí, testosterona injetável é prejudicial? Depende da testosterona injetável, depende. Se for sintética, sempre é prejudicial, tá? Lugol. Eu prefiro o iodo de algas, eu estou te dando a minha opinião. Eu prefiro o iodo kelp, tá? Então, vamos continuar na mama. Ó, uma recente revisão sistemática encontrou nenhuma alteração na densidade das mamas depois de se usar testosterona, terapia com testosterona, tá? Em adição, esse estudo encontrou nenhum efeito adverso do uso da testosterona para dor na mama, para sensibilidade mamária, para nódulos que tenham surgido depois do uso de testosterona, ou inclusive câncer de mama, tá? Então, ou seja, essa revisão sistemática, esses estudos mostram, e nesses estudos, qual é que eram as doses de testosterona utilizadas? 300 microgramas por dia na mulher que tinha ovário, pré-menopausa, e 900 microgramas, ou seja, 1 miligrama, na mulher na menopausa, tá? E essas mulheres foram acompanhadas por 4 anos, sem surgimento de câncer, sem surgimento de dor mamária e tudo mais. Então, eles já estão tratando mulheres na pré-menopausa com testosterona, certo? E vendo todos os benefícios que essa mulher pode ter, tá? E aí, quando a gente fala de endométrio, esses estudos mostram o seguinte: o uso de testosterona e de androgênios aumentaria o risco de hiperplasia do endométrio? Eles dizem, os estudos mostram que não, porque no endométrio nós não temos expressão importante dessa enzima aromatase, que iria pegar a testosterona, transformar em estrogênio, e que iria proliferar o endométrio. Então, no endométrio não tem havido hiperplasia com o uso da testosterona. Então, não existe. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Estudos recentes mostraram no evidence, não evidência de estimulação do endométrio com terapia de androgênios em mulheres na pós-menopausa. Então, os estudos têm mostrado que não há proliferação em células mamárias e não há evidência de estimulação do endométrio com terapia pós-menopausa. Então, esse hormônio
quando a gente usa ele em doses fisiológicas, nós vamos ter benefício. Fabiola, basta você entrar no PubMed, né, e colocar e procurar aqui esse texto aqui, ó. Tá bem? Você bota lá no Google Academics e você vai encontrar esse material todo aí, tá? Então a gente falou sobre o coração, a gente falou sobre cabelo e pele, do uso dos androgênios, a cognição, o aprendizado, a gente falou sobre o músculo esquelético, né? A gente falou sobre mama e endométrio, tá? E aí, eu queria mostrar para vocês aqui nesse artigo ainda coisas importantes. Então, quando a gente deve fazer terapia de androgênios, ó, num dos casos é na síndrome geniturinária, aqui, ó, síndrome geniturinária da menopausa. Então, o que é essa síndrome geniturinária, né? É a atrofia vulvovaginal, a vulva e a vagina que ficam completamente atróficas, ó. Essa atrofia vulvovaginal, ela vai afetar 70% das mulheres na pós-menopausa. 70%. 30% não vai ter. Ou vai ter pouquinho. 70% vão ficar raladas, atrofiadas, secas, com a pele rasgando, tá? Então, quais são os sintomas dessa síndrome? Dor na relação sexual, secura vaginal, irritação, dor para urinar, frequência urinária aumentada, urgência urinária, infecções urinárias recorrentes, certo? Então, nenhum tratamento com lubrificante, nem com óleo de coco, o que quiser que vocês queiram usar, vai resolver o problema. Nenhum tratamento quando a mulher tem a síndrome. Então, alivia, usar o óleo de coco, alivia, mas não resolve. O que vai resolver? Tá? Nós sabemos que nós temos receptores para androgênios e estrogênios na mucosa vaginal, na submucosa, no estroma, nos músculos da região toda da pelve, tá? Na vagina, na uretra, na bexiga e inclusive nos vasos, nas veias e nas artérias aí dessa região, tá? Então, na vagina, os androgênios vão melhorar a produção de muco, de mucina, melhorando o fluxo sanguíneo nessa região, porque eles aumentam o óxido nítrico, tá? Melhoram a transmissão nervosa também. A gente já tinha falado isso no cérebro, né? Que a testosterona, os androgênios, melhoram a transmissão dos nervos. Então, existe uma correlação positiva do uso da testosterona com o tecido uretrovaginal. Então, assim, gente, não pode usar estrogênio por alguma razão, mas pode usar testosterona local na vagina, tá bem? O FDA aprovou para uso vaginal um creme com DEA. Vou mostrar para vocês. Não sou eu que estou inventando, tá? Olha aqui, ó. O único creme androgênio vaginal aprovado pelo FDA é o DEA 6,5 miligramas, tá? Que nós chamamos de prasterona aqui no Brasil, que melhora a maturação das células, melhora o pH, melhora a dor na relação sexual, comparado com placebo, tá? Então, vocês vejam
que já está aprovado creme com DEA. Então, o que a gente pode fazer também para melhorar? A gente pode fazer um creminho com testosterona e um pouquinho de DEA. E você aplica na entradinha da vagina todo dia, toda noite, para melhorar toda essa sintomatologia aí, tá? Então, a terapia com testosterona, isso aqui é uma coisa, né? A mulher tem que ser monitorada durante o tratamento. E eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Eu queria trazer esse estudo mostrando essas questões super importantes, tá? Vou colocar aqui o estudo novamente, ó, tá? Vamos colocar aqui, ó. Prescrevendo testosterona e DEA, né? Os androgênios na mulher. Como é que é o funcionamento dos androgênios na mulher? Tá bem, meninas? Então, porque eu gosto de falar para vocês e explicar, mas ao mesmo tempo eu gosto de mostrar para que vocês compreendam que a gente não está inventando tudo isso, que a gente não está tirando do nada, e que eu sempre tenho dito para vocês que eu prefiro doses menores, doses mais fisiológicas, porque não, às vezes a dose muito alta, inclusive, fecha o receptor na célula, porque a célula tem uma... E esse artigo aí, Luciana, ele é de 2021, ele é do ano passado, é bem recente, tá? E as células, para se proteger, quando estão usando hormônio demais, a célula fecha o receptor. Então, pode estar com hormônio alto no sangue, mas dentro da célula não entra. Certo? Queridas, ó, eu já venho falando isso há muito tempo e eu tô mostrando para vocês, e cada vez que surgirem novas coisas eu vou trazer para vocês, porque eu quero que vocês fiquem seguras e tranquilas de que a reposição de testosterona é uma coisa muito importante para nós, para o nosso futuro, para nossa cabeça, para a prevenção de Alzheimer, para a memória, para a nossa localização visual, para o nosso músculo, para o nosso coração, para prevenir a perda da massa óssea, ó, tudo isso que a gente mostrou aqui para vocês. Salve o nosso sagrado feminino. E nós sermos femininas, tá? Eu sou contra essas colegas minhas que vão aí no Instagram e mostram um corpo cheio de músculo e não sei o quê, e você chega a contar o músculo da coxa, da perna, não sei da onde. Isso aí não é fisiológico, gente. Isso aí é mulher que está se bombando, tá? Cada mulher tem que ser avaliada individualmente, não existe receita de bolo para todo mundo, tá, gente? Então, vocês vão ter que ter um médico que confie em você, que você confie nele, e aí você vai discutir essas questões, o que é a dose correta para você. Porque eu coloquei para você que 25% dos androgênios são produzidos pela suprarrenal, 25% pelo ovário e 25% pela transformação periférica, tá? Então, vai depender de quanto cada região está produzindo e não somente do que está no sangue, tá, gente? Combinado? Um beijo bem grande para vocês, um abraço e um ótimo final de domingo. Eu vou tentar salvar a live, eu não consegui salvar a minha live de hoje da manhã da meditação. Eu não sei porque, se a minha internet aqui não é boa, eu simplesmente não consegui salvar a minha live, mas eu vou tentar, tá bem? Um beijo bem grande aí para vocês, tá?